Mateus capítulo 22, versículo 23. Mateus 22, 23 diz assim: No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência ou filho, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tens lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E as turbas, ou a multidão, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina ou do seu ensino. Amém? Glória a Deus. Então você que tem um desejo de casar, ora a Deus, espere em Deus e case aqui, porque lá no céu não vai ter casamento. A Bíblia deixa bem claro isso, que no céu não vai ter casamento. E você que talvez casou, o seu marido acabou falecendo, ou vice-versa, e você arrumou outra pessoa aqui, porque quem está viúvo pode arrumar outra pessoa na direção de Deus, se for do Senhor. Não se preocupe em chegar lá no céu, de qual marido ou de qual mulher você vai ser, porque lá não vai ter esse problema. Amém? Então já quebra essa questão aí, em nome de Jesus. Aí olha isso daqui, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus responde 2 questões a respeito do casamento, só com uma pergunta que eles fizeram, e a respeito da ressurreição. Jesus já tinha sido interrogado pelos fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época, e eles defendiam a lei. Eles eram detentor da lei, mas só que eles não entenderam da graça que era Jesus. E antes dessas perguntas, por isso que vocês vão ver no mesmo dia, porque Jesus já tinha sido interrogado a respeito de pagar tributo, se era justo pagar tributo a César ou não. Aí Jesus, como é maravilhoso, e já responde já com a intenção de fazer as pessoas buscar a Deus e entender o que é mais importante. Jesus falou para eles: de quem que é essa moeda? E qual que é essa imagem que está na inscrição? Eles falaram: é de César. Então Jesus falou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus já está falando: vocês estão preocupados em pegar eu, mas eu digo para vocês: dai a César o que é Deus o que é de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, temos que pagar nossos impostos, temos que pagar nossas contas, temos que trabalhar, mas nós não devemos deixar de dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A honra, a glória, o louvor, a majestade, a nossa vida, os dízimos, as ofertas. O que Ele pede para nós, nós temos que depositar na mão dEle também. Aí no mesmo dia, agora vem outro grupo de pessoas. Agora vem os saduceus, que era a classe mais rica que tinha. Só que era uma classe religiosa que só cria no Pentateuco. Ou seja, Pentateuco era Gênesis, de Gênesis a Deuteronômio, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então lá no Pentateuco não tinha muito a respeito, diretamente falando de ressurreição. Então eles tinham a base pelo Pentateuco que não tinha ressurreição. Porque eles não viam nos profetas, não criam nos profetas, eles não criam no Novo Testamento, no que Jesus estava falando, então eles criam só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. E para eles não havia ressurreição.
Irmãos, e se não houvesse a ressurreição, aí da gente. Porque senão a gente ia morrer aqui e acabou para nós. Mas graças a Deus que há ressurreição. Graças a Deus que há ressurreição para a minha vida e para a sua vida. Graças a Deus por isso. E esse grupo, que era o mais rico, eles não entendiam na lei, e nem entendiam nos profetas, que em modo, não literalmente, em modo assim já direto, havia ressurreição. Aí Jesus explica para ele, quando Deus falou que era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Jesus falou, agora acaso Deus é Deus de morto? Não, irmão, Deus é Deus de vivo. Então Deus já está respondendo para ele, se não tem ressurreição, o que Deus vai estar falando de alguém que é morto? Alguém seja, que não vai ressuscitar, que não vai ter mais vida? Porque Deus é Deus de vivo, irmão. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Irmãos, eu vou lembrando da palavra de Deus. Paulo falou, se a gente se apegar só com as coisas daqui, ou se a gente pensar só nas coisas daqui, nós somos o mais miserável. Se a gente esperar de Deus só nessa vida. Não, irmão, nós temos que esperar na ressurreição. Nós temos que esperar na vinda de Jesus. Nós temos que esperar naquilo que Deus tem para nós. Então não é só aqui, pronto e acabou. Não, irmãos. É aqui e a eternidade com Deus, se a gente estiver firme com Deus. Então os saduceus, eles não criam. E os fariseus, que era outra classe, não conseguiam convencer eles. Eles não tinham argumento para convencer os saduceus. Mas graças a Deus que os saduceus teve um encontro com Jesus. Ai, irmão, eu louvo a Jesus por isso. Jesus não é maravilhoso? Às vezes pessoas já falaram para nós, às vezes a gente já ouviu de alguma outra forma, alguma coisa a respeito de salvação, a respeito de ressurreição, e muitas vezes a gente não creu. Por que não creu? Talvez o argumento usado, talvez na hora não convenceu a gente. Mas graças a Deus que um dia Jesus usou o argumento certo, através da pessoa certa, para salvar a minha vida e a sua vida. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia alguém falou do amor de Jesus verdadeiramente, da forma que Jesus queria que nós ouvíssemos, e por isso nós estamos aqui hoje. Aleluia. Então ele diz assim, versículo 24, dizendo, mestre, chamava Jesus de mestre. Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará a seu irmão com a mulher dele, suscitará descendência a seu irmão. Na lei, irmão, se vocês forem ver em Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, na lei, no contexto e na cultura judaica, era assim, se alguém morresse, e ele tivesse irmão, o seu irmão tinha que casar com a cunhada. Para quê? Para gerar descendência, ou seja, para a semente dele continuar. Isso aí vinha de família, para a semente continuar. Suscitar a semente, irmão. E olha o que acontecia. Se o cunhado não casasse com a irmã, ele tinha que fazer algo. E esse algo que ele tinha que fazer era na frente do sacerdote. A sua cunhada, ele tinha que tirar o chinelo, a sua cunhada dava um guspe no rosto dele. E dizia, eis aí a causa do descalçado. E nós podemos ver também na Bíblia, lá em Gênesis 38, que aconteceu algo com Tamar. O que aconteceu com Tamar? Ela casou com o filho de Judá, o filho de Judá morreu, e como eu falei, perante a lei, o outro irmão assumia. Para quê? Para gerar descendência. E quando o outro irmão assumia, ainda tinha que colocar o nome do irmão no filho. Então imagine. Por quê? Para continuar a genealogia dele, para continuar a descendência dele. Então Tamar, que casou com ele morreu. Aí o seu irmão Oni, que era irmão de Onã, quer dizer, casou com Tamar. Mas o bicho era ruim. E não queria dar descendência para o seu irmão, assim como o irmão dele também era ruim, Deus matou. O que ele fazia? A hora de ter relação com a mulher, ele ejaculava fora, vamos dizer assim, se eu posso dizer dessa forma, e jogava a semente na terra. Seja o quê? Eu vou dar descendência ao meu irmão nada?
seja, a bênção não vai ser para mim, porque além dele gerar descendência para o irmão, ainda o irmão, que era o filho do irmão dele, que estava morto, não o filho, mas o irmão dele que estava morto, aquele filho que nascesse dele com o nome do irmão dele, ainda ficava herdeiro de tudo. Então ele falou, o quê? Eu vou dar filho para essa mulher ainda com o nome do meu irmão? Então vou jogar a semente fora. Ele jogou a semente fora, sabe o que aconteceu? Deus o matou. Porque viu que o coração dele também era ruim. Irmãos, mas o que tem a ver isso com a nossa vida? Nós não podemos ser ruins. Eu não estou falando para ninguém ficar casando com cunhado, não estou falando nada disso. Só estou usando um contexto da época para trazer lição para a nossa vida. Nós não podemos ser ruins, irmão. Amém? Então não seja a pessoa ruim. Eu não vou fazer o bem para fulano, porque vai ficar no nome de fulano. Vou fazer o bem para ciclano, senão vai ficar no nome de ciclano. Irmão, se tiver que fazer o bem, faça. Estou falando para você casar com sua cunhada, estou falando para você casar com seu cunhado, nada disso estou falando. Estou falando a respeito de fazer o bem. Então nós vemos o que deveria ser feito. E nós vemos que não fez isso Tamar, os filhos de Judá, não fez isso com Tamar. E aqui eles usam esse contexto para chegar até Jesus, para dizer que não tem ressurreição. Então eles falam, agora vamos pegar Jesus. Se Moisés falou que se o irmão morreu, o cunhado tem que casar, e essa mulher aqui casou com 7 irmãos do outro, que foi morrendo cada um, e nenhum deixou filho, nenhum deixou semente. Então eles falaram, então vamos perguntar de quem que vai ser essa mulher. Agora imagine, literalmente, vamos trazer. Imagine se lá no céu, presta atenção, tivesse casamento, e nós tivéssemos esses sentimentos sexuais, ou de cônjuge de hoje, imagine se tivesse isso, e se uma mulher tivesse perdido 2 maridos, seja por viuvez, tivesse casado com o terceiro, de quem que ela seria lá? Era isso que eles perguntou. Mas graças a Deus, irmão, como eu disse e reafirmo de novo, lá no céu não tem isso, não tem confusão. Amém? Então fica despreocupado. Talvez alguém que está escutando, talvez não esteja aqui ou esteja aqui, talvez possa ser que esteja no segundo casamento, por causa de alguma situação que aconteceu, de alguém que faleceu, ou de alguém que fez algo errado, e talvez pensou isso na cabeça. Mas fica tranquilo, não precisa ficar preocupado com isso. Jesus vai direcionar você para preocupação, se preocupação não certa não. Jesus vai te direcionar você para aquilo que você deve pensar. Amém? Então eles perguntam isso para Jesus. Aí Jesus diz assim para eles. Jesus respondendo eles, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Olha a preocupação deles. Não criem em ressurreição. Por quê? Porque eles errou porque não conhecia a Escritura. Porque quem conhece a Escritura sabe que tem ressurreição. Porque a Escritura fala de ressurreição. Até no Antigo Testamento. E outra coisa, eles vêm pegando um contexto de casamento, para querer implantar uma ideia que não há ressurreição. Aí Jesus direciona eles e diz: vocês estão errando, porque vocês não conhecem a Escritura. O que Jesus está querendo dizer? Vocês devem, em vez de ficar se preocupando com isso, se preocupem com as Escrituras. Irmãos, tem hora que a gente se preocupa com coisa que não é para se preocupar. Tem hora que Deus está falando: busque a minha palavra, lê mais a minha palavra, ora mais, busca mais a Deus, busque mais a presença de Deus. Porque se a gente não entender das Escrituras, a gente não vai entender o que Deus tem para a nossa vida. Porque se eles não criam na ressurreição, e a parte principal, irmão, e a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, Paulo tratando também desse assunto a respeito da ressurreição, que tinha um povo que também não cria, e Paulo vai dizer: Jesus morreu segundo as Escrituras, Jesus foi sepultado segundo as Escrituras, e Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Então está vendo que quando a gente analisa a Escritura, conhece a Escritura, a gente não tem dúvida a respeito de certas coisas?
ele só tinha dúvida a respeito da ressurreição, só não cria, porque eles não examinavam as Escrituras. Eu não sei qual que é a sua dúvida, mas examine a Escritura. Busque a presença de Deus. Busque o poder do Senhor. Busque a Ele em nome do Senhor Jesus. Mas diz assim, Jesus continuando, e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam. Quem está falando aqui não é o pastor não, tá, irmão? Quem está falando é Jesus. É a Bíblia que está dizendo. Nem casam e nem são dados em casamento. Mas serão como os anjos no céu. Tem gente que às vezes fica preocupado e cria uma imagem que lá no céu vai ter casamento. E tem muita gente que fica imaginando. Eu já vi gente lá no céu vai ser assim, assim, assim. Não, irmão, vê o que a Bíblia diz como vai ser. Por você não chegar lá e não se frustrar. Apesar que lá no céu ninguém vai se frustrar. Graças a Deus que não vai ter esse sentimento de frustração. E como eu disse, já pensou uma pessoa que casou quando chega lá no céu, a briga que vai dar. Mas graças a Deus que não vai ter mais isso lá. Então examina as Escrituras. Para você não ficar confusa. Mas tanto fulano fala lá no céu. Tem certa seita que fala que lá vai ser um paraíso. Lá nós vamos viver com animal. Lá nós vamos viver com família e filho. O que a Bíblia diz? Então examina as Escrituras. A Bíblia diz isso? Então examina o que a palavra diz. Se Jesus está falando que não vai ter casamento, como o ser humano vai falar que tem casamento, Jesus fala que não tem? Será que Jesus está mentindo? Jesus não mente, irmão. Ah, mas o fulano diz que a vida é só aqui, que não tem ressurreição. Irmão, se Jesus está falando que tem ressurreição, eu fico com a palavra de Jesus. Não, a vida o meu pensamento é pensamento grego. Só a carne, a gente tem que gozar só dos prazeres da carne aqui. Não é assim que funciona, irmão. Jesus tem para nós um reino eterno. Nosso pensamento não é só aqui e agora. Nosso pensamento é em Cristo e a eternidade com Cristo. Os gregos também não criam em ressurreição. Porque eles dizem, a matéria é mal e a alma é boa. Olha, e por isso que eles não criam que Jesus veio em carne. Porque se Jesus era Deus, Jesus era bom, como que ele pode habitar num corpo que é mal? Mas nós sabemos que Jesus nasceu de uma forma sobrenatural. Jesus nasceu gerado do Espírito Santo. Jesus nasceu diferente. Então tome cuidado com a filosofia, com os pensamentos, com a religiosidade, com aquilo que vão inculcando na sua cabeça. Nós temos que tomar cuidado. Por eles, olha o que Jesus está falando, que eles estavam errados nos pensamentos por não conhecer a Escritura. Quando a gente não conhece a Bíblia, a gente tem pensamentos errados, irmãos. Mas graças a Deus que Jesus é misericordioso, que abre a nossa visão, que abre a nossa mente, que abre o que Ele tem para nós. Como uma pessoa, muitas vezes o inimigo coloca na cabeça da pessoa, se mata que vai acabar o seu sofrimento. Tira a sua vida que você vai para o céu, tudo é céu, tudo é céu, é céu. O diabo esquece de falar que tem um inferno. Ele esquece de falar que quem fica pecando contra Deus vai para o inferno. É o que ele fez com Eva. Não, Eva, você não vai morrer não, pode comer, é tudo normal, está tudo na paz. Eva, come, não tem Deus, está mentindo, pode comer. Eva comeu. Não estou falando que Eva foi para o inferno, mas Eva acreditou na mentira do diabo em vez de acreditar na verdade de Deus. Então o inimigo, ele sempre vai colocar, irmãos, um lado positivo e vai renegar o lado negativo. Como assim? Ele vai tirar o peso do pecado, como ele fez com Eva. Você pode comer, Eva, que não vai acontecer nada. Mas a Bíblia diz, se Eva comesse, ela ia morrer. E o que aconteceu? Não morreu na hora, mas depois de um tempo, morreu.
Então analise a Bíblia. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz não pode, não pode. Se a Bíblia diz pode, pode. Amém? Não vai porque todo mundo está dizendo, irmão. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela transforma o povo, que abre o coração para Ele. Então na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Nós vamos ter um corpo, irmãos, glorificado. Nós vamos ter um corpo como um de anjo. Nós vamos ter um corpo puro. Nós vamos ter um corpo santo para a glória de Deus. Nós vamos estar em paz lá para a glória de Deus. Nós vamos estar passando a eternidade com Deus. Ah, irmãos, eu quero falar o que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Eu peço para você, se você ler a Bíblia, você buscar a Bíblia e Deus falar assim, ó, lá no céu vai ser assim, então creio que no céu vai dizer. Mas eu peço outra coisa, não fique pensando, imaginando coisa da cabeça, como que vai ser, da forma que vai ser, escutando tudo que estão falando fora da Bíblia. Só se preocupa em ir para o céu. Só se preocupa em ir para lá. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós chegar lá, só quando nós chegar lá, nós vamos saber como é realmente. E nós vemos, quando João teve as visões em Apocalipse, eram visões simbólicas também. Aí, quando João viu o cordeiro, acho que quando nós chegar lá no céu, nós vai ver o cordeiro literalmente? Não, nós vai ver Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ver como ele é. João estava vendo uma visão simbolizando o cordeiro. Por quê? O cordeiro que foi morto e reviveu. Quem é o cordeiro que foi morto? É Jesus. Então Jesus morreu como cordeiro. Só ele era digno de abrir o livro. Amém? Então não pensa lá, eu vou chegar lá no céu, vou ver dinossauro, eu vou ver lá um leão. Não, irmão, olha o que a Bíblia diz. Então olha bem o que a palavra de Deus diz. Então nós vamos chegar lá, eu só sei de uma coisa. Só sei que quando nós chegar lá, ele vai estar lá. Só sei que quando nós chegar lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar lá para a glória de Deus. Os irmãos vão estar lá, os anjos vão estar lá, Abraão, Isaac e Jacó, todos os servos fiéis de Deus vai estar lá. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aí Jesus diz assim no 31. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo? Aí aqui ele vai usar uma palavra que está lá em Êxodo. Diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Oh, irmão, isso aqui é tão tremendo e tão maravilhoso. Olha a diferença da visão humana, da visão para quem conhece a Bíblia, e da visão também de Deus. Claro que quem conhece a Bíblia tem que ter a visão de Deus, que a Bíblia vai falar conforme é a visão de Deus. O povo não crê em ressurreição, mas Deus, que é onisciente, que sabe de tudo, Ele já sabe quem vai estar com Ele na ressurreição. Então, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo, irmão. Eita, glória a Deus, irmão. Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ah, irmão, Deus é tão maravilhoso. Nós podemos estar aqui hoje, mas Deus já vê nós lá com Ele, na glória, louvando e glorificando o nome dEle. Às vezes as pessoas só vê nós aqui, às vezes vê nós na sepultura, que agora não é essa a nossa hora em nome de Jesus, mas as pessoas, Deus já vê além, Deus já vê nós lá com Ele. Deus vê diferente, irmãos. Então, em nome de Jesus, não olhe só aqui, aprenda a ver de uma maneira diferente. Aprenda a ver da maneira de Deus. Olha o que diz, irmãos, eu vou ler em Marcos. Versículo 25 diz assim, versículo 26. E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, que houveram de ressuscitar, não tens lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivo. Por isso vós erreis muito. Em cada narração, nós vemos que Deus vai falando algo através dos seus servos. Então, irmão, acerca dos que vão ressuscitar, Deus já tem na mente dele. Então, por isso que Deus falou que é Deus de Isaac, de Abraão e Jacó, porque ele já sabe que vão estar na eternidade com ele. Enquanto os outros saduceus só pensavam naquela hora que nem tinha ressurreição. Irmão, aprenda a olhar com a visão de Deus. Presta atenção, não estou falando para você ficar preso no futuro, esquecer de viver o presente. Viva o presente e saiba, Deus já tem um futuro para mim. Deus já tem um lugar reservado para mim. Aí você pensa lá em João 14, quando Jesus diz: não vos turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar lugar e outra vez virei e levarei vocês para onde eu estiver, irmão. Aleluia, Jesus. Jesus tem o melhor para nós, igreja. Jesus tem o melhor para a nossa vida. Então creia na ressurreição. Eu vou ler mais uma palavra. Agora é Lucas 20, a partir do 37. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça. Quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivo. Porque para ele... olha isso aqui, eu não estou falando nada da minha cabeça. Porque para ele vivem todos. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Vamos ler todo mundo junto. Olha o que está escrito lá. Olha como Deus vê, irmão. Amém? As pessoas vão lá visitar aqueles que faleceram, pensa que está ali. Ou só pensa ali, nossa, acabou aqui, morreu, quer dizer, morreu aqui, acabou. Estão aqui, estão enterrados aqui, a vida deles acabou aqui. Mas olha como que Deus vê. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque para Ele vivem todos. Lembra do contexto? Para eles não há ressurreição. Mas Deus, Jesus está falando, há ressurreição. E para Deus, todos vivem já na presença dEle, para a glória dEle. Então saia daqui crendo na ressurreição. Saia daqui sem preocupação de quem você vai encontrar lá no céu. Saia daqui só querendo ir para o céu. Saia daqui querendo buscar a Deus. Saia daqui querendo buscar o Senhor. Não fique imaginando nada que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas imagine o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor depois. Sempre quando você for ler a Bíblia, você vê se algo é simbólico ou se é literal, tá bom, irmãos? O que é simbólico? Às vezes Deus usa figura para dar um sentido, às vezes de ensino, moral. Às vezes um objeto significa outra coisa. Às vezes um animal simboliza outra coisa. Quando você vê lá, o leão e o cordeiro vão viver em paz. O que está falando ali? Está falando de paz. Deus está querendo trazer um sentido de paz ali, ou seja, que vai ter tranquilidade. Então por isso você tem que ver o contexto daquilo que Deus está falando. Você vai ver isso em Isaías. Então você vê o que está querendo dizer a palavra de Deus. Aí você vai ficar mais tranquilo. Amém?